Boa tarde, quase boa noite a vocês, meus caros alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, das turmas do terceiro ano A, B e E, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo aula para vocês, não é? Então, hoje eu vou falar, nós vamos começar a primeira aula do segundo trimestre, né? Ah, eu tinha feito as últimas aulas com vocês para retomada de conteúdo, passei as provas e recuperações, alguns fizeram, outros não, mas infelizmente as notas eu já lancei no LSO, então agora vocês têm que tentar recuperar, quem não fez, né? Vão ter que tentar recuperar agora no segundo trimestre, né? Vai ter que ser desse jeito. E com relação às atividades, eu pensei bem sobre as atividades da SED, então eu decidi que elas vão ser opcionais, tá? Eu vou tentar organizar isso no Google Classroom, as atividades postadas pela Secretaria de Educação, elas vão ser opcionais. Mas pode ser que às vezes eu não consiga gravar uma aula no dia, como está sendo agora, né, que está muito atarefado para mim, eu vou considerar como uma presença, tá? Então vocês fiquem espertos, eu acho que devem fazer sim, porque é uma forma de reforçar o estudo do conhecimento para vocês, tá? Eu não vou excluir nenhuma atividade, né? Só vou excluir aquelas anteriores lá do primeiro trimestre, mas aquelas do segundo eu vou deixar como opcional, tá bom? É, hoje nós vamos falar um pouco sobre Aristóteles, tá? Sobre a concepção científica do filósofo Aristóteles. As aulas anteriores nós vimos sobre a concepção científica de Platão e dos gregos. Então agora eu vou falar para vocês sobre a concepção científica de Aristóteles, tá? Então Aristóteles, todo mundo já sabe, né? Que todo mundo conhece já esse grande e velho Aristóteles, né? Ele foi o discípulo principal do filósofo Platão, né? Então ele estudou na Academia de Platão aos 18 anos, né? Ele era da Macedônia, tá? O pai dele era um médico chamado Nicômaco, ele era médico do rei Felipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande, né? E quando o Platão morreu na sua academia platônica, o Aristóteles não pôde assumir a academia pelo fato de ser estrangeiro. Então ele foi convidado pelo rei Felipe da Macedônia para educar o seu filho, né, que estava na idade de em torno de 10 a 12 anos, que era o Alexandre o grande conquistador da antiguidade, foi aluno de Aristóteles. Então ele passou a ensinar o Alexandre, né, a ter um conhecimento filosófico do mundo, né? E se considerou o maior cientista do mundo, né? Daquele tempo, claro. Né? Então, por exemplo, o Aristóteles, né, discípulo de Platão, ele recusou o mundo separado das ideias platônicas, voltando-se para a realidade concreta. Tão pouco deu continuidade à evolução da matemática, como instrumento indispensável para alcançar a ciência. Porque para ele a matemática só nos diz a quantidade e não explica a natureza das coisas. Então ele vai falar o seguinte, ele não vai se voltar muito como os antigos que se baseavam na matemática como uma forma de conhecimento científico. Ele vai se basear mais nas questões naturais existentes, tá? Para se fazer ciência, tá? O termo grego physis, lembra que havia os pré-socráticos que buscavam o conceito de natureza, physis? Então, traduzido por física, significa natureza. Por isso não deve ser confundido com o que entendemos pela ciência com esse nome. Refere-se ao conjunto de que denominamos física, biologia e química, tá? Então ele vai estudar basicamente a natureza. Ele vai voltar às questões que eram vistas antes dos antigos, que era a questão dos pré-socráticos, certo? Em sua obra Metafísica, né, que é a mais famosa aí, ele retrata um pouco desse conceito da física como ciência, né? Onde ele vai falar que tudo tem uma causa e um efeito, um ato e uma potência. Vocês lembram que nós vimos isso? Quer dizer, vocês viram com o professor do primeiro ano. Quem foi meu aluno no primeiro ano lembra, né? Que nós tínhamos a questão da causa e do efeito, o efeito provoca a causa. Ato, a potência provoca ato e ato provoca potência. Como assim, professor? Ato, potência e causa. Da seguinte forma, eu tenho uma semente. Ela é uma semente em ato. Em potência, ela se torna uma árvore. Só que lá dentro dessa potência, ela vai gerar outro ato, que vai ser outra semente, né? Vocês são alunos em ato. Em potência serão profissionais no futuro, né? Vocês são pais e mães em potencial. Vocês têm
possibilidade de, de ter filhos. Mas em ato, vocês são alunos, são adolescentes, certo? Em potência serão adultos. Então, é a possibilidade de se transformar, né? A ideia de que na natureza, para Aristóteles, tudo tem uma transformação, né? Uma modificação. É igual aquela música do Raul Seixas, que a minha preferida é a Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, é basicamente este o conceito da natureza que o Aristóteles tenta explicar no sentido da física, né? Como que a natureza tem um certo movimento de transformação. E por causa dos seres também se transformam, né? Eles crescem, eles se multiplicam, a cobra muda de pele, então ele tinha essa observação, né? As árvores modificam, elas caem as folhas no outono, no inverno, então pela observação ele via que as coisas tinham uma certa mudança de alteração dentro dessa natureza de modificações, né? Então ele dizia assim que a característica dos corpos, os corpos pesados e graves, como a terra e a água, tendem para baixo, porque eles são pesados, né? Pois esse é o lugar natural, estado de repouso. Já corpos leves, como o ar e o fogo, tendem para cima, né? Então ele observava que o fogo e a chama, a fumaça, se levava para cima. Então essa natureza desses corpos, né, tendiam para cima em vez de tender para baixo. Além das questões físicas, o Aristóteles também estudou a biologia, tá? Na ciência de Aristóteles tinha muito mais valorizada a sua contribuição no campo da física e na astronomia, mas é preciso destacar também o estudo da zoologia, tá? As descrições ocorrem não só nas observações, mas também na prática de dissecação para estudar as estruturas anatômicas. Ele classificou cerca de 540 espécies de animais e estabeleceu a relação entre elas. Devendo a Aristóteles a descrição da evolução embrionária das aves, dos costumes das abelhas, o acasalamento de insetos, né? Além de inúmeras observações da vida marinha, tendo como uma baleia um animal mamífero. Por exemplo, o Aristóteles foi o cara que criou aquela pirâmide, né, que vocês veem na biologia ou na aula de ciências, que está classificado lá em espécie, gênero, classe, né, que é um sentido evolutivo. Então ele foi o primeiro Darwin da história, né, porque ele organizou basicamente essa organização de seleção natural. Ele já fazia seleção natural, os antigos já tinham esse conhecimento da natureza se selecionar em caráter evolutivo os animais, as plantas, né? Os modernos, como o Grengel, né? Não, aquele filósofo lá, aquele padre que estudou a genética lá, eu não lembro o nome direito, é mais ou menos assim. E o Darwin, eles só retomaram o que já existia, né? Mas eles recriaram suas teorias de uma forma muito mais teorias científicas do que propriamente especulação, como havia aqui na antiguidade, né? Mas o que é mais importante para nós entendermos aqui, além da lógica, que é o organon que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, que o Aristóteles tinha criado aquela organização de pensamento, onde nós tínhamos que organizar pela lógica a ciência, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Toda essa questão, né, do conhecimento da lógica, que eu aprendi com o meu professor Cleverson Leite Bastos, que Deus o tenha, né? Que semana passada vocês viram uma notícia aí que um professor da PUC faleceu, né? Ele foi meu professor de lógica, né? Eu fiquei muito triste por isso. Eu perdi um dos meus maiores mestres. Mas, em consequência, ele deixou grandes coisas para nós, né? Bom, com relação à astronomia, que é o que mais vai interessar essa aula e que eu vou deixar também junto com a atividade, um slide de PowerPoint, tá? Com as descrições que os homens tinham das noções do mundo. Desde os antigos até a Idade Média, como é que as pessoas imaginavam o mundo. Era uma coisa totalmente descabível, né? O mundo sendo plano, girado em cima de 3 elefantes, em cima de uma tartaruga, né? Uma serpente envolvendo o mundo. Então, como é que os gregos imaginavam o mundo? Como é que os medievais imaginavam o mundo? Vocês vão até dar um pouco de risada naquelas imagens. Era uma imagem que eu passaria em aula, mas infelizmente, como nós não estamos aqui, eu vou deixar ela disponível na sala de aula online para vocês darem uma olhada, tá? E ajudar também a fazer a atividade que vocês têm que fazer, tá bom?
Bom, com relação à questão da astronomia, o movimento dos astros é muito antigo, tá? Desde os povos antigos já olhavam o céu como uma forma de explicar as coisas, tá? Os povos babilônicos já manifestavam seu interesse entre 2 a 3 mil anos antes de Cristo, mas foram os gregos que pela primeira vez explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Já estudaram horóscopo? Já estudaram astrologia? Os signos do zodíaco? Então, esses povos criaram isso, gente. Os gregos, boa parte dos signos do zodíaco são histórias de deuses gregos, história da mitologia grega. Se vocês podem procurar lá, isso aí vai ser a aula do sétimo ano que eu vou fazer depois, né? Que é basicamente a explicação de cada signo do zodíaco, tá? Eu estava lendo uma notícia interessante hoje, inclusive, sobre isso daí. Apesar da ênfase grega voltada para a razão, persistia ainda cerca mística das explicações porque, ao associar a perfeição do repouso, a cosmologia grega desenvolveu a concepção estática do mundo, diferente da física, na qual prevalecia a noção de movimento, como imperfeição dos corpos celestes seria perfeito. Então, por exemplo, eles começaram a ter a noção, tá, dos corpos celestes, que são os planetas, as estrelas, o Sol, né? Eles começaram a observar esses astros. O círculo era privilegiado pelos gregos como uma forma perfeita, pois o movimento circular não tem início nem fim. Vocês já sabem disso, né? Volta-se a si mesmo e continua sempre configurando um movimento sem mudança, que se distingue do movimento retilíneo dos imperfeitos dos corpos celestes. Acrescenta-se a isso a concepção do universo finito, limitado pela esfera celeste, sobre a qual não há lugar nem vácuo e nem tempo. Então eles acreditavam que o universo tinha um fim, tá? Ele terminava nas estrelas. Então havia uma camada suspensa no céu, né? Onde vinham essas luzinhas que eram as estrelas, né? E ali acabava o mundo, né? O mundo era fechado, tá? O Aristóteles acreditava que era isso, o mundo era imóvel, certo? Contudo, nos iria e eram esferas perfeitas, né? Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor, né? Então é um ser que se autocria. Isso eu expliquei no primeiro ano para vocês, tá? Que determina o movimento da última esfera, a esfera da estrela fixa, transmitindo o ato da esfera contínua até a Lua, na última esfera interna, no qual a Terra é imóvel. Nas teorias astronômicas da Antiguidade e da Idade Média, floresceu o geocentrismo. Já ouviram falar dessa palavra? Geocentrismo significa que a Terra é o centro do universo. Então eles acreditavam que a Terra era geocêntrica, tá? O modelo que concebe a Terra como um imóvel no centro do universo. Essa tradição teve início com Eudoxo, em 408 a 355 a.C., um dos discípulos de Platão, e foi confirmado por Aristóteles, mais tarde justificada por um outro astrônomo de Alexandria, que era aquela grande cidade onde muitos intelectuais, que tinha aquela biblioteca, que os romanos pegaram fogo, né? Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Se conseguir explicar nessa aula, vai ser beleza. Cláudio Ptolomeu era esse cara que tem a noção de que a Terra era o centro do universo, né? Matemático, geômetra e astrônomo, uma das últimas grandes personalidades de Alexandria, cuja Almagesto representa o mais importante referencial da astronomia geocêntrica da antiguidade. Esse tratado matemático e astronômico exerceu influência durante a Idade Média, até ser contestado por Copérnico e Galileu na Idade Moderna, que é o assunto que eu vou ver mais pra frente com vocês. Ou seja, a concepção de Ptolomeu, fundamentada na ideia de Aristóteles, perdurou mais de 1000 anos. Desde a antiguidade da Idade Média, as pessoas acreditavam que a Terra era fixa, ela estava no centro do universo, que Deus criou o céu e a Terra estava ali, né? Imóvel, não girava. Então as pessoas tinham essa noção. E a ideia também de que a Terra era plana, não tinha essa concepção de que a Terra era redonda, tá? Então, essa ideia do terraplanismo é muito antiga, né? Que as pessoas acreditam, né, que até algumas pessoas ainda hoje acreditam que a Terra é plana, né? O que é uma coisa inconcebível, né? Outra característica importante na cosmologia aristotélica é a hierarquização do cosmos. Então, da mesma forma que o homem tinha uma hierarquia de cargos, né? A estrutura do mundo ela tinha uma hierarquia de espaços, tá? Então, por exemplo, ele dividia o mundo em duas situações: o mundo supralunar e o mundo sublunar. O mundo supralunar
constituído pelo céu, que inclui a ordem da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. E finalmente a esfera das estrelas fixas. Os corpos celestes são constituídos pelo éter. Éter, o que é o éter? Era uma substância que eles acreditavam que existia no espaço. E foi uma substância dividida até o século XVIII. Tá? Nunca ninguém encontrou essa substância, né? Esse quinto elemento aí, que dizem que ser um quinto elemento além da água, terra, fogo e ar. Né? Eu acredito que talvez esse elemento éter tenha sido um elemento espiritual, né? Porque nunca foi, de certa forma, encontrado fisicamente essa composição do éter. Tá? Essa quinta essência, chamada éter, em contraposição aos quatro elementos. Os corpos celestes são incorruptíveis, tá? Perfeitos, então eles tinham crença que eram esferas perfeitas, cristalinas, né? Que a Lua era uma esfera perfeita e cristalina que não tinha irregularidades. Isso vai ser contestado mais tarde por Galileu, quando ele olhar com a luneta e vai dizer, não, mas a Lua tem crateras. Ela não é uma esfera perfeita. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, inclusive, sobre isso aí. A quinta essência, astros de quatro elementos. Sendo passivo de transformação, o movimento das esferas é circular, porque o movimento dos corpos celestes é circular, então eles são perfeitos, eles não têm irregularidades. Então eles acreditavam, né, que os céus eram perfeitos, né? Não havia imperfeição no céu, justamente porque isso vai ser uma justificativa para os padres medievais, pelo fato de que Deus está no céu, então Deus está no mundo perfeito, né? Então, basicamente, era essa concepção que se tinha, tá? O mundo sublunar corresponde à região onde nós estamos, que é a Terra, tá? Era imóvel, o local dos corpos em constante mudança, portanto, perecíveis, corruptíveis, sujeitos a movimentos imperfeitos, como o retilíneo para baixo ou para cima. Elementos constituídos de quatro elementos, tá? Então, os quatro elementos, os seres, havia transformação. O mundo aqui na Terra era imperfeito, como ainda é hoje, né? Existe violência, existe guerra. Então, eles tinham a noção de que aqui era um verdadeiro inferno, né? Que muitos dizem ainda, muitos de vocês têm essa crença, né? De dizer que o inferno não existe, né? O inferno é aqui mesmo, né? Eu na minha concepção, acredito que seja, né, tanto o céu como o inferno, né? Isso depende de cada atitude de cada um aí, né? A física aristotélica é qualitativa, tá? Isso aí é uma coisa que eu vou cobrar em prova. Por quê? Constitui sobre o princípio que definem as coisas. Dessa definição são deduzidas as consequências. Apesar disso, os gregos não matematizaram a física, como exemplo de Arquimedes, como veremos. É bem que Aristóteles usou a indução em suas fardas observações biológicas. Em sua observação fossem pertinentes, não recorreu à experimentação. Fato que pode ser entendido como resistência dos gregos para utilizar técnicas manuais de investigação, para eles restritas ao saber puramente teórico. Né? Tanto Aristóteles como Platão, eles não usavam práticas. Eles usavam a teoria da razão para explicar as coisas. Né? Ao enveredar essa procura das causas, a ciência antiga desembarcou a discussão a essência dos corpos. Por isso, trata-se de uma ciência filosófica originada nos primeiros princípios matemáticos centrados na argumentação. Né? O Platão usava a dialética como uma forma de argumentação para se chegar a uma verdade, e o Aristóteles vai usar a lógica, que é uma forma de organização de pensamento para se chegar à verdade. Então tudo da razão, nada de prática experimental, né? Só que o grande apogeu, quer dizer, o último grande foco de conhecimento que aconteceu na antiguidade, na ciência da antiguidade, foi o centro histórico de Alexandria. Né? O que foi Alexandria? Quando a Grécia foi conquistada pelos macedônicos em 338 a.C., teve início o processo de helenização. Ao expandir as fronteiras do Império, Alexandre Magno levou a cultura grega para pontos distantes, ao mesmo tempo possibilitou a influência oriental no Ocidente. Após a divisão do Império de Alexandre, foi fundado a Alexandria. Alexandria vem de Alexandre, né? Alexandre o Magno, o grande conquistador. No Foz do Nilo, um avançado centro de mundo construído por escolas de diversas ciências. Um museu, a famosa biblioteca, com muitos séculos atraiu intelectuais proeminentes em vários locais do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, centro cultural helênico, sofreu diversos danos, desde o incêndio do século I a.C., aos saques ao longo dos tempos, até ser tomada destruída no século VII. Tá?
Então, foi um grande centro cultural, intelectual. Muitos intelectuais do mundo inteiro levavam seus textos para lá, né? Acredita-se que quando pegou o fogo, muitos dos manuscritos que diziam sobre como foram construídas as pirâmides deveriam estar naquele local. Por isso que até hoje há esse grande enigma, né? Que ninguém sabe onde que estão esses escritos. E muita coisa se perdeu, né? Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia uma herança da cultura de Alexandria, né? Porque diz que a Bíblia que nós conhecemos hoje, que é do Gênesis Apocalipse, ela foi organizada lá por um intelectual chamado Filon de Alexandria, que organizou a Bíblia como ela é hoje. Porque até então, né, a Bíblia era feita tudo em pergaminhos, né, que eles abriam assim para ler, né? Não era um livro dividido como nós temos em capítulos como temos hoje, né? Então ela foi reorganizada em capítulos nesse período, né? E ali justamente foi ali que eles traduziram o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não existia, né? Ele foi traduzido em grego, né? E o Antigo Testamento era traduzido em hebraico. Vocês podem até perguntar isso para os pastores e padres de vocês, que eles vão realmente responder para vocês bem certinho, como eu estou falando para vocês aqui, tá? No Centro de Estudo de Alexandria, destacou-se a contribuição de Euclides, tá? Que em 320 a 260 a.C., fundou e dirigiu a escola de matemática. Com a obra Elementos, sintetizou o conhecimento teórico, dando-lhe o fundamento ao estabelecer os princípios da geometria, os conceitos primitivos e postulados. Os conceitos primitivos são o ponto, a reta, que vocês estudam na matemática, né? E o plano, que se define enquanto postulado. São enunciados e devem ser aceitos em demonstração. Um exemplo. Uma linha reta pode ser traçada de um ponto para outro qualquer. Tais princípios constituem o ponto de partida sobre o qual se constitui um edifício teórico de demonstrações. Aqueles conceitos básicos de matemática foram criados aqui, né? Outra ciência que viveu no Centro Cultural de Alexandria foi a mecânica, que teve suas bases estabelecidas por Arquimedes. Arquimedes foi o maior cientista da antiguidade, porque esse cara conseguiu, de certa forma, fazer uma mecânica das coisas, né? Nascido na Sicília, que teria passado um tempo na Alexandria, a fama de Arquimedes nos remete a revoltos envolvidos em lenda. Para defender Siracusa, assediada pelos romanos, Arquimedes teria construído engenhos mecânicos. As catapultas foram criadas por ele, né, para lançar pedras e incendiar navios por meio de um sistema de lentes de grande alcance, né? Arquimedes também propôs artefatos de dimensão puramente técnica ou prática para exploração teórica. Ao utilizar, estabeleceu o princípio da hidrostática. A descoberta da hidrostática foi dele, por exemplo, né? A lei do empuxo, um dos princípios fundamentais da mecânica. Além disso, redigiu um tratado de estática, formulou a lei do equilíbrio da alavanca, né? Ele tem aquela frase, né? Me dei um ponto de apoio e uma alavanca que eu movo o mundo, né? Por que ele fala essa frase? Porque no local onde ele morava tinha atracado um navio uma época. E os caras não conseguiam tirar o navio da praia. E ele usou o sistema de alavanca e conseguiu tirar o navio, né? Com a sua inteligência, né? Outra situação foi que ele era um cara que era muito sujo, assim, fazia os cálculos no corpo, e ele não gostava de tomar banho, né? Aí um dia os caras resolveram dar um banho no Arquimedes. Pegaram ele e jogaram ele dentro de uma banheira de água. Ele saiu peladão lá correndo assim, Eureka, Eureka! Essa palavra Eureka, né, que é a descoberta, né? Eu descobri além do empuxo, né? Ou seja, ele vivenciava a ciência, né? A sua vida foi viver a ciência. Só que quando eles atacaram Siracusa para destruir a população, o rei falou assim, vocês entram lá, matem todos na ilha, mas não matem o Arquimedes. Nós vamos precisar dele, porque a inteligência dele vai nos ajudar a conquistar o mundo. Só que um cara lá, o soldado foi lá, ele estava lá calculando as coisas na beira da praia, foi lá e deu uma cacetada na cabeça do Arquimedes, e o Arquimedes acabou falecendo, né? Infelizmente não conseguiram ter o conhecimento do Arquimedes, né? E Galileu reconheceu Arquimedes no único cientista grego que mais se aproximou dos aspectos fundamentais da experimentação moderna, por realizar medidas sistemáticas, determinar a influência de cada fator, atuar fenômeno, enunciar o resultado sobre nova lei geral, né? Com a queda do Império Romano no Ocidente, em 476, tá? E a implantação do modo de produção feudal, a cultura grego-romana quase desapareceu. A herança cultural grega foi preservada nos mosteiros, pelos monges, únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler. A religião cristã impôs elementos de agregou inúmeros reinos bárbaros, formados após sucessivas invasões. À medida que seus chefes se convertiam ao cristianismo,
a igreja tornava-se soberana absoluta da vida espiritual do Ocidente. Então, com relação à Idade Média, eu vou falar na próxima aula, quando eu retomar sobre os conceitos da igreja, né? A igreja vai adquirir todo o conhecimento científico nos mosteiros, né? E, basicamente, as pessoas não vão ter mais tanto acesso como tinha na antiguidade, né? Então, basicamente, né? O que era a ciência da antiguidade eu termino nessa aula com vocês, para que vocês possam desenvolver atividade, né? E na próxima aula eu continuo falando sobre a Idade Média até a Idade Moderna, né? Onde eu vou falar da igreja, eu vou falar dos alquimistas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu vou falar das primeiras universidades e também de uma outra religião e de um outro povo cultural que também desenvolveu ciência, que foram os muçulmanos, tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui, já são 25 minutos de aula, né? Eu posso ultrapassar mais de 30, que senão vai estourar o meu vídeo, certo? Eu agradeço a todos que assistiram a minha aula, né? Se não entenderam, dá uma relida lá na página, por exemplo, aqui no livro de vocês está na página 310 a 311, né? É o capítulo que eu acabei de falar, do capítulo 24, tá? Ciência Antiga e Medieval, onde fala sobre Aristóteles. Então aqui vocês podem achar também os conceitos, né, da ciência de Aristóteles. Eu agradeço a todos por me ouvir, tá? Tenham uma boa semana, tá? Se cuidem e até a próxima aula.